Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Abre comigo em Efésios capítulo 1. Efésios 1, 11. Quero me atentar principalmente para a parte B. Nele digo-nos, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, sem exceção, toda e qualquer coisa, conforme o conselho da sua vontade, conforme bem quer. Então, aquele que faz toda e qualquer coisa, conforme bem entende e bem quer. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Santo Deus, mais uma vez diante do Senhor nos colocamos, Senhor, diante da sua grandeza e da sua majestade, implorando o seu favor, implorando que abra um pouco dos teus palácios e nos deixe trafegar pelos corredores do seu saber. Nos deixa ver, ao menos as costas, ao menos a orla do seu ser. Por que pedimos isso? Porque queremos ser cristãos melhores, tributar a ti louvor, honra, glória, melhores. Oh Deus, a parte da sua graça isso é impossível, pois eu peço, despeja ela de forma abundante, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção, o atributo que eu vou discorrer hoje é um dos atributos mais excelentes da natureza de Deus, é um dos atributos mais suntuosos, aterrorizantes, espantosos, que revelam o caráter e o ser de Deus. É a soberania de Deus, o governo, o controle total e absoluto que Deus tem sobre toda a criação. E quando eu digo criação, eu digo no céu, na eternidade e na terra. Controle total no céu, porque caso você não se lembre, os céus, a eternidade e onde está habitando os anjos e a própria suposta morada de Deus, também foram criadas, são obras das suas mãos. Soberania compreende o controle total nessa era e na vindoura, nessa terra e na terra angelical. Entretanto, o homem resolveu decretar guerra contra Deus. O homem resolveu e decidiu tirar Deus do seu trono, tirar Deus o poder que ele tem. O homem está decidido a empurrar Deus do seu trono e se sentar no lugar dele. Vivemos numa era, e essa desde séculos e milênios, que o homem faz de tudo para empurrar Deus do seu lugar, do seu governo. Eu quero fazer uma pergunta a você: quem está regendo os acontecimentos da terra nos dias de hoje? Quem está dominando, governando, quem rege todos os acontecimentos aqui na terra? Deus, o diabo ou os homens? Que Deus reina supremo nos céus é geralmente reconhecido. Não há dúvida para a maioria das pessoas que Deus reina soberanamente nos céus. Agora, que Ele reina soberanamente sobre o mundo é universalmente negado.
Mais e mais, através de suas filosofias, os homens estão levando a pessoa de Deus a um plano secundário. Não somente negam que Deus seja a causa ou o criador de tudo, como também negam que Deus controla tudo. Pressupõe-se, meu irmão, que as coisas que ocorrem são ordenadas segundo as leis da natureza, abstratas e impessoais. Desta forma, o Criador é banido da sua própria criação. Causa e efeito não são convergidos, atribuídos a Deus, e sim aos homens, e sim às causas naturais e à própria natureza. Parece que Deus talvez tenha criado o mundo, agora governá-lo é impossível. Quem, entretanto, está dirigindo as coisas do mundo hoje? Quem você acha que rege, governa e controla todo o universo e a terra que a gente vive? Vamos olhar as condições do nosso mundo para darmos essa resposta. Primeiro, as tragédias naturais, o caos. Só no começo desse ano você já viu quantas tragédias naturais que foram notificadas, desde a quebra da barragem em Brumadinho. Foram incêndios, crimes, tempestades, furacões, desde o tsunami, do tsunami, você vê inúmeras tragédias naturais que botam esse mundo de pernas para o ar. Segundo, panorama desse mundo para saber quem o governa: a injustiça. Vivemos num mundo onde os poderosos burlam as leis, onde a injustiça caminha e corre solta pelas ruas. O inocente é tido como culpado e o culpado como inocente. Segundo, os governos. Os governos são corruptos e confusos, batem cabeça, assinam tratados de paz e fazem guerra no outro dia. Não têm domínio sobre as suas nações, fazendo com que países e nações inteiras se tornem um verdadeiro caos. O caso da Venezuela, o caso da Síria, o caso de tantas nações da África. Hoje em dia tudo parece desconjuntado, tronos rangem e cambaleiam, dinastias milenares são subvertidas, povos entram em revolta e a civilização se torna um fracasso. Os estadistas estão perplexos e abalados. Essa é a condição da nossa sociedade. Como Cristo disse, Lucas 21, 26, o coração dos homens desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Isso está acontecendo. Esta é a realidade da nossa sociedade. Um mundo como esse dá a impressão que é Deus quem está no domínio. Um mundo perdido, um mundo afundado num caos moral, num caos social, num caos político, num caos religioso, pode ser governado por Deus? Se voltarmos a nossa atenção para o campo religioso, então, há 20 séculos de pregação do Evangelho, Cristo ainda é o mais desprezado e rejeitado pelos homens, conforme Isaías 53. 21 séculos de pregação do Evangelho, Cristo ainda é rejeitado. Na maioria dos púlpitos modernos, ele é desonrado e é renegado. No campo religioso, muitos estão andando no caminho largo, que leva à perdição. Quase não se vê vestígios da salvação. O cristianismo é, na verdade, em termos de número, um verdadeiro fracasso. Tragédias mundiais, o que dizer dela? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Deus não pôde impedir a Segunda Guerra Mundial.
a guerra que mais matou, 70 milhões de mortos na Segunda Guerra. E Deus, segundo estudiosos, dizem que não teve capacidade de pôr fim a ela. Afirmava-se na época abertamente que as condições da guerra estavam além do controle de Deus. Coisas como essa dão a impressão que é Deus quem governa o mundo. Quem está dirigindo as coisas atualmente? Quem está dirigindo a terra? Deus, o homem ou o diabo? Quem está dirigindo? Quem controla? O cristianismo que ouvimos nos últimos 5 anos vai nos dar uma pista de quem controla o mundo. O cristianismo que nós temos ouvido, não é 5 não, nos últimos 50 anos, a pregação que temos ouvido nos últimos 50 anos, o cristianismo que temos vivido nos últimos 50 anos, vai nos dar uma pista de quem é que governa o mundo. Nos últimos anos, tudo que nós ouvimos é que Deus tem sempre o melhor para nós. Deus é um Deus de riqueza, fartura e prosperidade. Deus vai restaurar este mundo para os crentes governar. A pregação dos últimos 50 anos diz que haverá paz, diz que haverá curas, diz que haverá conforto, diz que haverá riquezas. Promete-nos dar terra, toma posse por herança todo lugar que pisar a planta dos pés. Logo, por causa dessa inserção, por causa dessa insinuação teológica, que tudo ia convergir para o melhor, somos forçados a inferir que é o diabo que assumiu o controle e não Deus. Pois as coisas não andaram como Deus queria. Por causa dessa teologia, que fez de Deus um fracassado, covarde, que fez de Deus um anão, que fez um capacho dos homens caprichosos, que na verdade são bodes, é o diabo que está controlando a terra. O Deus que essa teologia transmitiu para nós é mais digno da nossa compaixão do que da nossa adoração. Ele precisa ser ajudado. Ele é pobre, ele é fraco, ele não apita nada. Esse é o Deus propagado pelos grandes falsos profetas dos últimos 100 anos. É assim que eles pensam, que a cristandade pensa. Os próprios ímpios atribuem ao mal, às trevas, aos espíritos, aos demônios, o governo do mundo. Muitas igrejas dizem isso. Há quem diga que agosto é mês de diabo, há quem diga que ele trava uma batalha corpo a corpo e Deus por pouco ganha dele, mas muito pouco mesmo. Agora, eu pergunto novamente, quem está regendo as coisas na terra hoje em dia? Deus, o diabo ou os homens? O que dizem as escrituras? O que a Bíblia diz? Irmãos, entretanto, não é isso que afirma a palavra de Deus. A Bíblia, esse Deus que é pregado pela igreja contemporânea, não é o Deus das escrituras. O que a Bíblia afirma é que, segundo um comentário de A.W. Pink, que eu estou baseando essa pregação no livro dele, Deus Soberano Compre, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Ele afirma, a Bíblia afirma, vez após vez,
que Deus está no trono do universo, que o cetro está em suas mãos, que Ele dirige todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. As Escrituras afirmam que Deus é o Todo-Poderoso, que a sua vontade é irreversível, que Ele é soberano, absoluto em cada recanto dos seus vastos domínios, e certamente tem de ser assim. Existe apenas uma resposta para essa pergunta: quem é que domina o mundo? Só há uma alternativa possível: ou Deus domina, ou Deus é dominado, ou impera, ou é subordinado, ou cumpre a sua própria vontade, ou ela é impedida por suas miseráveis criaturas. Irmãos, estamos sem dúvida no limiar de uma crise mundial. Sem dúvida. As nações estão em colapso. É o caos total. Qualquer cidadão da década de 20, de 30, se vivesse num mundo como hoje, acharia que estava em outro planeta. Em todos os lugares os homens estão alarmados, como Jesus diz, desmaiando de terror. Mas Deus não. Deus não está alarmado. Ele nunca se surpreende. Não há emergência inesperada para Deus, pois Ele é o Deus soberano. Deus não está assustado, Deus não está alarmado, as coisas não saíram do seu controle, porque Efésios 11 diz: Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme bem lhe apraz, conforme Ele designa, conforme conforme a sua perspicácia. Portanto, escreve Pink, portanto, embora o mundo seja tomado pelo pânico, a palavra para o crente é: todas as coisas estão sujeitas ao controle imediato de Deus, e nada sai deste controle. Não há uma partícula de poeira viajando pelo universo que não esteja sob os olhos, governo e controle de Deus. Não existe. Todas as coisas que se movem-se segundo o seu eterno propósito. Então nós entendemos que todas as coisas que dizem a nosso respeito cooperam para o nosso bem, segundo o seu decreto, segundo o seu conselho, segundo a sua soberania. Você está assustado? Deus está no controle de tudo, absolutamente tudo. Sabe o que quer dizer Deus controlar tudo? O que é tudo? Nada está fora do tudo. Tudo é tudo. Meu irmão, quão pouco nós reconhecemos isso hoje em dia. Quão pouco os homens, as nações reconhecem o governo e a soberania de Deus. Até entre o povo de Deus isso é difícil de ser reconhecido. Entretanto, não precisamos temer. Deus é soberano, igreja. Por que não deve temer? Porque eu vou citar alguns atributos dentro da esfera da soberania, para mostrar para você que esse caos está na palma da mão de Deus, como um grão de areia. Não temas, porque Deus é justo, seus juízos caem sobre os que se rebelam contra Ele. Não temas, porque Deus é fiel e cumpre-se as suas promessas em nós. Não temas, porque Deus é onipotente e ninguém conseguirá resistir-lhe, muito menos ainda subverter-lhe o conselho. Não temas, porque Deus é onisciente, nenhum problema pode vencê-lo, nenhuma dificuldade pode furtar-lhe a sabedoria. Não temas, meu irmão. Pastor, mas e o caos? Exatamente porque Deus possui tal natureza,
O que você vê hoje não é o descontrole. O que é? É o cumprimento dos juízos de Deus nessa terra. Ou seja, tudo que está aí, permitiu. É a sua vontade sendo cumprida em forma de juízo. Pastor, e o caos? Que caos? Esse caos que ocorre são os decretos divinos. Deus está controlando. Como? Aplicando os seus juízos contra o transgressor, contra o impenitente, o violador da lei, o blasfemo, o corrupto, o mau, o idólatra. Fruto das suas más ações. É exatamente isso. Agora vamos entrar na definição da soberania de Deus. A soberania de Deus é a definição. O que é soberania? O que significa esse atributo? O que significa Deus ser soberano? No que consiste parte da essência de Deus em ser soberano? Pode-se definir soberania de Deus como o controle total que Deus tem sobre a sua criação. Total. O sentido da soberania é que Deus é Deus de fato. Quando houve uma discussão no século XVI, uma discussão sobre o livre-arbítrio entre Lutero e o humanista Erasmo de Roterdã, Erasmo, ele queria passar uma visão da liberdade do homem, e Lutero dizia, não, a vontade do homem está escrava. Então Erasmo escreveu, Lutero, deixa Deus ser bom. Lutero devolveu, Erasmo, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Igreja, nós precisamos deixar Deus ser Deus. E hoje aqui, essa noite, Deus vai ser Deus, você querendo ou não. O sentido da soberania é que Deus é Deus de fato, e que Ele ocupa o trono do universo, dirigindo todas as coisas. Salmo 115:3 diz, mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Faz o que quer, como quer, sem pedir conta para ninguém. É absoluto, soberano, e tem o governo total. Em uma outra citação, ele diz, soberania de Deus significa, Ele não está sujeito a ninguém, não é influenciado por nada ou ninguém, Ele é absolutamente independente. Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz e sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo nem impedi-lo. Assim sua palavra declara expressamente. Você entendeu como é o modus operandi de Deus? Irmãos, preste atenção. Soberania diz que Ele não está sujeito a ninguém, não é influenciado por nada, absolutamente ninguém. Preste atenção novamente. Como que Deus governa, controla, age? Como é que é o modus operandi de Deus segundo a ótica da soberania? Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo nem impedi-lo. Assim sua palavra declara expressamente, Isaías 46:10, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Daniel 4:35, segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Não há ninguém. Meu irmão, vou te dizer que eu estava anos procurando esse Deus para servir. É esse que eu quero dobrar os meus joelhos. É esse. E não é esse Deus da televisão. Não é esse Deus mole, frouxo. Aquele Deus que você faz refém do seu capricho. Refém. E faz joguinho, e biquinho, e coisinha. Você está pensando o quê?
acerca da soberania de Deus, Charles Haddon Spurgeon disse: escute, não há doutrina mais odiada pelos ímpios, pelos falsos crentes, do que a doutrina da soberania de Deus. Os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Dispõem-se a deixá-lo em sua oficina. Os homens deixam Deus formando mundos e criando estrelas. Deixarão que Deus sempre esteja em seu dispensário, a distribuir esmolas e conceder benefícios. Permitirão que fiquem sustentando a terra e mantendo firmes suas colunas, que acenda os luzeiros do céu e governa as ondas do oceano. Mas quando Deus sobe no seu trono, suas criaturas rangem os dentes. E quando nós proclamamos um Deus entronizado, tá falando da igreja, e o seu direito de fazer o que quiser, então os homens nos vaiam, nos amaldiçoam e se fazem de surdo para não ouvir, porquanto Deus no seu trono não é o Deus que eles amam, mas Deus no seu trono é o que muito nos agrada pregar, e é em Deus no seu trono que nós confiamos. É Deus no seu trono, e hoje nós vamos botar Deus no trono. Não que Ele já não esteja, por favor, mas nós vamos reconhecer isso hoje. Ainda a título de explicar o que é soberania de Deus, o que queremos dizer com essa expressão? Se você não entendeu ainda o que Deus quer dizer quando Ele diz que Ele é soberano, para incutir isso, para você entender que o seu Deus não fica lá no elevador com aquele chapéuzinho quadrado: para onde você vai, o que você quer? Não. Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo sua vontade no exército do céu e entre os moradores da terra. Daniel 4,35 diz que não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Por que fazes? Mais uma vez Pink comenta: ah, como o Deus da Bíblia é diferente do Deus da cristandade moderna. O conceito de divindade que predomina hoje em dia, mesmo entre os que professam crer na Escritura, é uma deplorável caricatura, uma burlesca imitação da verdade. O Deus do século XX é um ser enfraquecido, pálido, incapaz, que não infunde respeito a qualquer pessoa que realmente pensa. O Deus que as pessoas concebem em suas mentes é uma invenção. É uma invenção. É uma invenção. O que mais significa ser soberano? A soberania de Deus. A soberania significa que Deus nunca foi pego de surpresa. Não. Lembra dos anjos que pecaram? Segundo Pedro, Judas fala dos anjos que não guardaram o seu domicílio. Lá no céu houve uma rebelião, uma revolta. Deus sabia, Deus previu que eles cairiam. No entanto, colocou no estado condicional próprio de criaturas mutáveis e permitiu que caíssem, embora não sendo o autor do pecado deles. Deus não é pego de surpresa. Deus sabia que havia uma rebelião, e Deus, nos seus decretos, na sua soberania, permitiu que eles usassem o seu poder de escolha para pecar e cair. E porque Deus permitiu? Para cumprir os seus desígnios que ultrapassam até o pensamento dos anjos. Adão, não. Você acha que Deus não sabia que Adão ia cair? Você acha mesmo?
Você tem ideia? Veja só, assim também Deus colocou soberanamente Adão no jardim do Éden, no estado condicional. Se lhe aprovesse, tê-lo ia colocado no estado incondicional. Poderia tê-lo colocado numa outra posição. Em vez disso, preferiu, pelo seu conselho, pela sua vontade, colocá-lo no Éden, sobre a base da responsabilidade como criatura, de modo que permanecesse ou caísse, conforme correspondesse ou não, a sua responsabilidade. Deus quis. Se eu quisesse, eu não tinha dado arbítrio para Adão, mas eu dei. Se eu quisesse, eu não tinha botado uma árvore, mas eu botei. Se eu quisesse, eu não tinha dado uma lei, mas eu dei. Ou seja, a queda de Adão estava prevista. Foi Deus que causou a queda? Não. Mas se Deus sabia, por que não impediu? Por que não impediu? Porque quis. Quis, só isso. Quis. E quem aqui pode dizer que ele não pode querer? Ele quis, só isso. Ele quis, só isso. Foi o desejo, a vontade. Ele quis. E por que ele quis? Porque ele quer o que ele quer. Ele é soberano. Não foi pego de surpresa? Irmão, sua vontade é suprema. Longe de Deus estar sujeito a qualquer lei sob direito. Deus é lei para si próprio, de modo que tudo quanto ele faz é justo. Esse versículo está colocado, que eu vou ler agora, por causa da soberania, porque tem alguém pensando algo, e o texto vai refutar. Isaías 45:9, ai daqueles que contendem com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Cacos, quem somos nós? Cacos, de barro. Não é assim que tem que fazer, é barro, é caco, é pedaço de terra com água seca, não, ninguém pode dizer o que ele deve fazer. Nós estamos trazendo o significado que é soberania. Quando dizemos que Deus é soberano, temos que aprender 3 coisas. Eu quero incutir esse atributo, que ele foi enterrado, esquecido, guardado as 7 chaves pelo diabo e os seus filhos, para nós ficarmos aí ovacionando esse Papai Noel gordo, aposentado da Previdência. Esse Deus inútil, esse Deus horroroso, meu. Mas nós vamos abrir as Escrituras e fazer ressurgir o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, digno de honra, glória e louvor. E não vai haver dificuldade nenhuma aqui para que ele seja louvado. Nenhuma. Quando dizemos que Deus é soberano, primeiro, asseveramos o seu direito de governar o universo. O universo foi criado para a sua própria glória, e ele tem o direito de governá-lo como bem lhe aprouver. Por que ele pode? Porque é dele. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe. Ele não pode? Por que Deus não pode fazer o que ele quer? Do Senhor é a terra e sua plenitude, e tudo que nela existe, todas as vastidões do cosmos pertencem a Deus. Aquela estrelinha em uma galáxia longínqua que brilha para louvor da glória de Deus, e ela é dele. Segundo, quando dizemos que Deus é soberano, primeiro, asseveramos o direito de governar o universo. Segundo, que Deus não está sujeito a nenhuma regra ou lei fora da sua própria vontade, que Ele é a sua própria lei, não tendo qualquer obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. A única regra e lei que Ele obedece é a que Ele mesmo impôs para si, e Ele não presta contas para ninguém. Ele é soberano. Terceiro, quando dizemos que Deus é soberano,
dizemos que o seu poder é exercido conforme Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. O seu poder, a capacidade de execução, de ordenar. Soberania significa que Ele executa, exercita conforme Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Agora, quando olhamos a história, muitas perguntas nos vêm à cabeça. Não vem? Você lembra de alguma coisa da história? Qualquer história secular, religiosa, militar, republicana, monárquica. Vem perguntas e eu farei elas no seu lugar, porque elas são suas, elas são minhas, elas são de todos os homens. A pergunta é por quê? Por quê? Why? Por que homens de fé não foram libertados da mesma forma que outros? Por que o poder de Deus interveio para salvar alguns, mas não salvou outros? Por que Deus permitiu que Estevão fosse apedrejado e Pedro fosse libertado da prisão? Por que Deus conferiu a Matusalém uma vitalidade que o capacitou a sobreviver a todos os contemporâneos e outros não? Porque Deus concedeu a Sansão uma força física e nunca mais a nenhum homem? Porque alguns sofrem, outros não? Porque alguns têm livramento, outros não? Porque Deus levanta alguns e outros não? A resposta a todas as perguntas é: porque Deus é soberano, e sendo soberano, faz o que quer. Por essa razão, Salmo 135, 6: o Senhor faz tudo o que lhe apraz, no céu e na terra, no mar e nas profundezas das águas. É por isso. Porque Deus usa ele e não usa você? Porque Ele não quer. Só isso. Por que eu sofro e o outro não? Porque Ele quer. É só isso. Ele decretou. Ele governa. Assim Ele quer. Essa é a resposta. Por que na época, por que Elias fez um monte de milagre e João Batista não? Porque Ele quis. Ele quis. Por que homens mais santos morrem, passam dificuldade financeira, doença, e homens mais imorais prosperam, são mais felizes? Porque Ele quer. Porque Ele quer. É só isso. Ele não quis dar poder para prodígio para Davi. Ele não quis. Deu para Eliseu. Ele não quis dar poder prodígio para João Batista. Deu para Elias. Ele não quis. Você entendeu? Eu vou concluir a primeira parte. Você vai mudar a partir de hoje seu conceito sobre soberania, providência e livramento. Todo mundo, quando tem um livramento de um acidente de carro, diz: foi a providência divina. Deus entrou com a providência. Foi a soberania de Deus que impediu aquele carro de bater. Quando você está sentindo uma dor e todo mundo fala: isso aí é um tumor maligno, câncer, você vai lá, dá benigno. Olha a providência. Foi Deus que não deixou ser tumor maligno. Providência, soberania, foi de Deus. Quando passa lá o seu filho, o carro quase atropela, foi a mão de Deus. Sim, decreto de Deus, providência de Deus. Mas espera lá, quando você sofre o acidente, também foi providência de Deus. Quando o resultado da tumor maligno é providência de Deus. Quando assaltam sua casa e levam tudo, providência de Deus. Quando rejeitam, negam, ofendem você, hostilizam, providência de Deus, é decreto de Deus. Deus permitiu, Deus quis. Por quê? Porque quando Ele livra você, Ele cumpre os seus decretos, sua vontade. Quando Ele capota você num carro, Ele também cumpre os seus decretos e a sua vontade, a sua vida. Então, na vida do crente, tribulação, acidente, enfermidade, hostilidade, perseguição,
é a mão de Deus, é a providência de Deus cooperando para o seu bem. Quando você fala assim, por que Deus permitiu isso? Você já falou isso quando Ele livrou você? Quando pagaram suas contas? Você já falou? Por que Deus permitiu me livrar? Por que Deus permitiu me pagar as contas? Você tinha que perguntar. Agora quando capota o carro, por que Deus permitiu? Eu vou te responder. Porque Ele quis. Porque é a providência dele. Assim como vem, meu irmão, o sustento financeiro doado por alguém, também vem a fome. A fome é providência. Não foi ele que mandou seca nos 3 anos e meio, quando Elias estava exercendo seu ofício. Teve fome, miséria em Israel. Quem é que lançou a miséria? Deus, na sua providência, decretou, ordenou: não vai ter chuva nem comida. Lembra quem entendia bem isso? Jó. Perdeu tudo, e Deus. Aí a mulher dele, quem é a mulher de Jó, levanta a mão e amém? Ainda mantém a integridade, amaldiçoa seu Deus e morre. Mulher, não recebemos dele o bem, providência. Não receberíamos também o mal, providência. Quem é que causou tudo aquelas coisas em Jó? Satanás, pastor. Foi Deus. Porque Deus estava com o controle do diabo aqui. E quando Deus disse, vai, mas não tire ali a vida. Deus dando ordem para o diabo. Sabe o que Deus falou? Vai e detona ele, só não mata. Foi Deus que falou. Foi Deus. Vai. Deus que abriu a jaula. Vai, leão. Vai. Você pode unhá-lo, pode sacudi-lo como um boneco de pelúcia. Só não tire a vida. Sabe o que é isso? Como é que é o nome disso? Decreto. Ordem. Soberania. Eu sempre fui uma pessoa de uma família muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre. Perdi meu pai com 5 anos de idade, motorista. E a minha mãe aposentada que não sabia, só sabia escrever o próprio nome, criando nós com muita dificuldade, muita pobreza, muita dificuldade. Um dia saiu uma ação na justiça, uma indenização que a morte do meu pai trazia, que nós tínhamos direito, depois de anos. Aí nós fomos entrar no juízo para receber ela. Nessa época eu me converti. E comecei a orar: Deus, nós estamos precisando desse dinheiro. No primeiro ano eu orei. Passou 1, 2, 3, 5. Senhor, o Senhor não está vendo isso aqui? Senhor, dá livramento. Sabe quando que veio o dinheiro? 8 anos depois. E sabe por que o dinheiro só veio 8 anos depois? Porque foi providência. Deus, eu não libero, eu não solto, eu não dou. E eu não entendia. Quando chegou no 8º ano e deu, eu falei: agora eu sei por que Deus não deu. Eu não estava preparado. Poderia ter me desviado. Meus irmãos não estavam preparados. Poderiam ter se perdido. O dinheiro veio na hora exata. Então foi providência deixar nós 8 anos sendo humilhados. 8 anos sendo provados e testados no limite. E hoje eu entendo. A providência seria se ele tivesse dado no primeiro ano. Seria. Mas também foi ter dado no 8º. Agora você está entendendo o que é que acontece na sua vida? É tudo providência, tudo soberania. Quanto tempo será que eu falei? – 45 minutos eu já falei. Tem mais 50 minutos de pregação. Agora eu tenho que saber. Ou eu paro com isso aqui agora e dou 10 minutos, vocês voltam. Ou a gente vai nesse fôlego que está aqui e vocês apertam o cinto aí. O que vocês preferem? Vai direto?
Quem concorda diz amém. Amém. Soberania, né? Olha, eles riram. Vamos lá então, segura aí, aguenta aí, hein? Oh Deus, se assenta no teu trono, Deus. Oh Deus, chega, Deus, cansamos, chega. Não dá mais para adorar esse Papai Noel, chega, Deus. Chega, por favor. Desencrosta esse Deus covarde do nosso coração. Chega desse fantoche, dessa caricatura, desse duende, desse boneco. Chega, Senhor, chega. Volta para o teu trono, Senhor. Volta, pelo menos, em nossos conceitos. A soberania de Deus agora, na criação e na administração. Vamos ver a soberania de Deus, como Deus governa e controla a criação, como Ele cria e como Ele administra o que cria. Vamos ver a soberania de Deus na criação e administração. Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Dentro do governo de Deus na criação, primeiro, vamos ver Deus governando até a matéria inanimada. O que é matéria inanimada? Água, luz, parede, terra. Deus controla a matéria inanimada, chão, azulejo, pedra, caibro, folha de árvore, pingo d'água. Soberania de Deus, ela alcança, ela abrange todos os aspectos da criação. Deus governa a matéria inanimada, e que esta obedece às suas ordens, seus decretos. Isso demonstra-se claramente na própria página introdutória do Gênesis. Só em Gênesis 1 você vê Deus governando a matéria inanimada. Gênesis 1, verso 3, 9 e 11, a Bíblia fala que Deus disse, vamos lá, Deus disse, haja luz, houve luz, a luz obedeceu. A luz criou volição, criou vontade. A luz simplesmente se posicionou. Eis-me aqui. Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. As águas se colocar debaixo do céu. Assim se fez. Deus disse, produz a terra relva e ervas que deem semente. Assim, as árvores, as relvas simplesmente saíram da terra, brotaram e cresceram. Deus é soberano sobre matéria inanimada. O salmista declara, Salmo 33, 9, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 135, 6, tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra. Deus governa. Lembra quanto à iniquidade dos homens antediluvianos? Antes de Gênesis 7. Como Deus vai punir os antediluvianos? Com a matéria inanimada, com a água. Ele dá ordem à água, que a água faz. Estou para derramar águas do dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Agora vamos lá. E em cumprimento disso lemos, no ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva durante 40 dias e 40 noites, sobre as ordens e os decretos e o governo de Deus. Deus governa a matéria inanimada. Deus governa. Deus governa. Veja agora o absoluto, meu irmão, o absoluto e soberano controle de Deus sobre a matéria inanimada no Egito, em relação às pragas. Mediante uma ordem, a luz se transformou em trevas, o rio se transformou em sangue, e granizo caiu dos céus. Rios, luzes, escuridão, granizos, obedecendo o decreto. Quando Deus diz, vai, ai do granizo se não for. Ele não pode desobedecer. Este salmo é tão lindo, preste atenção que ele fecha esse tópico aqui como ninguém.
Salmo 147, 15, 18. Ele envia suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Dá neve como lã, e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento, e as águas correm. Deus controla tudo, meu irmão, tudo está no poder, sobre o cetro dele, tudo que existe. As mudanças dos elementos na natureza estão sujeitas ao controle de Deus. Amós 4, 7, 10. Também fui eu, olha Deus, eu é quem retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Eu é que mandei a chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva e outra secou. Soberania de Deus na criação. Primeiro, sobre as criaturas, matéria inanimada. Segundo, a soberania de Deus quanto às criaturas irracionais. Você vai ver o governo de Deus sobre animais, pássaros, peixes, gado. Deus controla criaturas irracionais. Você quer ver a mais notável? É esplêndido. A mais notável ilustração do governo divino sobre o reino animal foi quando ele deu ordem que os corvos fossem sustentar Elias com carne, com pão. Quem tem cachorro aqui, levanta a mão. Se você der um bife para o cachorro e dizer, vai lá levar para o papai, para a criança, o que o cachorro faz? Meu irmão, os corvos sobre as ordens de Deus bicaram o alimento. Eu não posso engolir, é para Elias, eu não posso. E o corvo foi com a comida na boca e botou em Elias. Deus deu ordem, vão lá, tirem comida, não comam e sirvam o meu profeta Elias. A soberania de Deus. Os instintos naturais daquelas aves foram submetidos à vontade divina. Haveria necessidade de mais provas? Eu acho que há, né? Somos um pouco incrédulos. Daniel foi lançado na cova de leão. Leão faminta há dias. Leão não comeu. Por quê? Deus falou, fecha a boca. Como é que fala em inglês, fecha a boca? Shut up. Fecha a boca. O leão ficou assim, ó. O leão só passava o focinho, Daniel. Um grande peixe para engolir Jonas. Baleia, cachalote, peixe, pega Jonas, engoliu. Agora vomita ele, lá em Nínive. O peixe veio, tubarão, pegou Jonas. Você vai fazer uma viagem agora, Jonas, na minha barriga, de conformidade com a norma divina. Jesus falou para Pedro, tá vendo ali o rio? Pesca um peixe e pega da boca dele um starter. O peixe veio e deu moeda para Pedro, porque Deus ordenou. Isaías 4:27, porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem pois o invalidará? A sua mão está estendida, quem a fará voltar atrás? Ninguém. Ele governa matéria inanimada e governa seres irracionais. A esse respeito escreveu Pink, seu governo é exercido sobre a matéria inanimada, sobre as feras do campo, sobre os filhos dos homens, sobre os anjos bons, os maus e sobre o próprio Satanás. Nenhum movimento de qualquer astro, nenhum piscar de qualquer estrela, nenhuma tempestade, nenhum ato de qualquer criatura, nenhum ato de qualquer criatura, nenhuma ação humana ou missão de anjos, nenhum dos atos de Satanás, nada em todo o vasto universo pode acontecer
sem que faça parte do eterno propósito divino. Uau! Uau! Deus é incrível. Rapaz, eu estava procurando, era um Deus desse aqui, viu? É esse aqui que eu quero adorar. É esse aqui. Esse aqui vale a pena até ser punido. Se for mandado para o inferno por esse aqui, tem que ir aplaudindo. Não sei se a queda é muito longa, vai caindo, vai aplaudindo. Vai batendo palma. Vai batendo palma. Eu vou dar uma antecipada aqui para você. Tem folha para dedéu aqui. Agora, o grande finale. Último tópico. A soberania de Deus quanto à salvação. A soberania de Deus, o governo. É engraçado que Deus controla tudo. Agora quem vai ser salvo Ele não controla. Ele controla o alpiste do passarinho. Agora quem Ele manda para o céu e manda para o inferno, Ele não pode controlar. Mas essa noite nós veremos com quantos paus se faz uma canoa. A soberania de Deus no tocante, concernente à salvação. Jonas 2,9: ao Senhor pertence a salvação. Salvação é de Deus, obra exclusiva, absoluta, soberana, unilateral de Deus. É Deus quem salva e acabou. É Deus. Jonas 2,9. Agora nós vamos ver o que muitos pensam sobre a participação de Deus na salvação. O quanto Deus participa da salvação e o quanto Deus participa da condenação de alguém. O que é que os homens pensam? Presta atenção. Dizer que Deus Pai propôs a salvação de toda a raça humana, que o Filho de Deus morreu com a expressa intenção de salvar todos os homens, e que Deus Espírito Santo está agora esforçando-se por ganhar o mundo inteiro para Cristo, quando o que pode se observar facilmente é que a grande maioria dos nossos semelhantes está morrendo no pecado, seria o mesmo que dizer que Deus Pai está frustrado, Deus Filho está insatisfeito e Deus Espírito Santo foi derrotado. Lançar a culpa da condenação dos homens no diabo, como muitos fazem, não remove a dificuldade, porque se Satanás está anulando o propósito de Deus em salvar os homens, então Satanás é onipotente e Deus já não é mais o ser supremo. Então o diabo que é onipotente, porque o diabo que determina quem é salvo e quem não é, o diabo é que manda. Deus quer salvar, mas não pode, o diabo não deixa. Deus deixa eu salvar, o diabo não. Você acha que o Deus que eu acabei de pregar aqui pede bênção para Satanás? Você conhece grilo? Quem conhece grilo? Percevejo, pulga. Só numa linguagem para você entender, é isso que o diabo representa perto de Deus. Um percevejo, uma pulga, uma ameba. Sustentar que o plano original do Criador tem sido anulado pelo pecado é destronar a Deus. Sugerir que Deus foi tomado de surpresa no Éden e que agora Ele procura solucionar uma calamidade imprevista é degradar o caráter do Altíssimo ao nível de um mortal finito e falível. Argumentar que o homem é quem determina o seu próprio destino e portanto tem o poder de paralisar o seu Criador é despojar Deus dos seus atributos de onipotência, é chutar Deus do trono e dizer, é eu que mando. Não, meu irmão. Deus salva quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele não salva todo mundo. Isso é soberania, soberania total. Vamos ver a soberania de Deus em Deus Pai. Soberania de Deus em Deus Pai na salvação. Tinha soberania de Deus no Deus Filho, mas eu ia ficar aqui 5 dias. Vamos ver um pouco da soberania de Deus na salvação em Deus Pai. Presta atenção. Antes da fundação do mundo, Deus fez uma escolha.
uma seleção antes de criar o universo. Ele estava lá em perfeita harmonia com a Trindade, lá na eternidade, onde não existia nada, só existia Pai, Filho e Espírito. E os três em conselho, ali, escolhem, antes que o universo fosse criado, quem ele iria salvar. Antes da fundação do mundo, Deus fez uma escolha, uma seleção, uma eleição. Diante do seu olhar onisciente, estava toda a raça de Adão. E dela, ele selecionou um povo. Como esse povo se tornou? Predestinados à adoção de filhos. Predestinados a ser conforme a imagem do seu filho. E predestinados à posse da vida eterna. O que é predestino? Deus previu, Deus, melhor dizer, decidiu o destino dos salvos, antes que os salvos nascessem. Os adotou como filhos, antes da fundação do mundo. Os escolheu para serem conformes Cristo, antes da fundação do mundo. E os escolheu para herdar a vida eterna, antes da fundação do mundo. Vamos ver isso claramente, limpamente, cristalinamente, limpidamente, em Atos 13:48. Escute, não abra, só anote. Atos 13:48. E creram, depois do sermão que foi pregado, e creram todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna. O apóstolo Paulo está pregando aqui. Quando ele termina de pregar o sermão, por divina inspiração, Lucas escreve, depois do sermão de Paulo: e creram todo mundo que creu? Não, tinha 100, situação hipotética, creu 50, essa é a ideia. Então o que Paulo falou? Depois do sermão, e creram um tanto. Quem que creu? Todos que haviam sido destinados, predestinados para a vida eterna. Então quem creu, quem atendeu o sermão de Paulo, foi quem Deus escolheu antes da fundação, e naquele dia atendeu o chamado, a pregação de Paulo. Aqui nós aprendemos 3 coisas nesse texto. Primeiro, que o ato de crer é a consequência e não a causa do decreto divino, da escolha divina, da soberania. Não está dizendo aqui que foi predestinado todos que creram. Não. Está dizendo que creram os que foram predestinados. Então, o ato de crer é a consequência da eleição e não a causa da eleição. Segundo, que esse destino pronunciado por Deus não se refere a meros privilégios externos ou terrenos, mas a vida eterna. Creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna, para a salva. Esse decreto é relativo à nossa salvação, à vida eterna. E terceiro, creram todos que foram predestinados para a vida eterna, crerão. Não há possibilidade deles não crer. Crerão. É um imperativo. E todos destinados por Deus para a vida eterna, certamente hão de crer. O que o senhor está querendo dizer com esse texto? Uai, você não sabe o que eu estou pregando? A soberania, Deus quem escolhe, decreta, separa, elege, salva, é Deus, está na totalidade. Se Deus governa um carrapato, não vai governar o destino das nossas almas? Romanos 11, 5, 6 diz outra coisa semelhante: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Notem, especialmente na palavra reservei. Olha que Deus, eu reservei, escondi, separei, elegi, escolhi, na época de Jezabel e Acabe, 7.000 homens, que foram preservados da idolatria e da depravação daquela época, para ser conservado para o verdadeiro Deus. Essa preservação dos 7.000 não resultou de alguma obra
não resultou de alguma iluminação que eles tenham tido, não resultou de um atributo deles, mas única e exclusivamente na intervenção divina, na escolha. Deus escolheu os 7.000 porque quis escolher, e não tinha absolutamente nada nos 7.000 diferentes do todo o restante. Deus simplesmente quis, sem obra nenhuma. Deste modo, presta atenção, a ideia de qualquer bondade inerente prevista nos eleitos, Deus viu bondade, viu justiça, viu fé. Não. Deste modo, qualquer bondade inerente prevista nos eleitos, ou qualquer coisa meritória feita por eles, fica rigorosamente excluída, porque Deus escolhe um remanescente segundo a eleição da graça. É uma eleição que baseia no favor, na graça, é meritória. Significa uma escolha incondicional, resultado da graça soberana. Veja outro texto que mostra isso claramente, 1 Coríntios 1, 26 e 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões do mundo. Mas Deus, primeiro, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar sábio. Segundo, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Terceiro, e Ele escolheu as coisas significantes do mundo para desprezar as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie. No mesmo texto ele cita 3 vezes, Deus escolheu, elegeu, separou. Por que Ele fez isso? Soberano, quis fazer. Por 3 vezes o texto se refere à escolha feita por Deus. E essa escolha pressupõe necessariamente uma seleção. E quem escolhe é o próprio Deus. Soberanamente. Sem mérito algum. Vamos ler mais um texto que é o texto áureo, Efésios 1, 3, 5. Olha só. Presta atenção. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 3 lições tem esse texto, simples e simples, sobre a soberania de Deus na salvação e sobre a escolha que Ele faz. 3. Primeiro, Deus escolheu aqueles que deviam ser salvos como seus filhos por intermédio de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte, com bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A escolha que Deus fez foi baseada em Cristo, por causa de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, a mediação de Cristo, o pagamento de Cristo. Segundo, que essa escolha não foi feita depois da queda de Adão, mas foi antes de Adão ser criado, foi antes da própria fundação do mundo que Deus nos escolheu em Cristo. Se não, vejam como também nos elegeu antes da fundação. Não havia obra, pecado original, não havia nada, não havia nem cosmos. Deus escolheu antes. E terceiro, finalmente somos informados acerca do fato que Deus não procurou o conselho de quem quer que fosse, mas antes fomos predestinados segundo o beneplácito da sua vontade. Deus salva, Deus escolhe, Deus elege conforme o beneplácito da sua vontade. O que é isso? Conforme o bom prazer da sua vontade, conforme Ele quer, conforme Ele ordena, conforme Ele deseja, conforme Ele decide, sem pedir conselho para ninguém. É assim que Deus salva. É assim. 2 Timóteo 1,9. Aí se você falar, não é assim, tirou a soberania de Deus. Não é assim, como que é então? Pode o vaso perguntar para o olheiro, por que me fizeste assim? Como é que é então? A Bíblia está falando que é assim, Deus está falando que é assim. Você está vendo onde nós erramos? É querer chutar Deus deixa Deus no trono. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Agora olha só o que se baseia a eleição. Não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, decreto, vontade, ordem e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes
dos tempos eternos. Meu irmão, você está aqui? Pergunta para mim, pastor, por que eu estou aqui? Não sei. Eu sei porque Ele te escolheu. Melhor nessa pergunta, pastor, se eu estou aqui, Ele me escolheu. Sim. Por que Ele me escolheu? Segundo o bom prazer da sua vontade. Segundo sua ordem. Ou você vai dizer, não, Ele me escolheu porque Ele previu o quê? Não, Ele me escolheu porque Ele previu o quê? Previu corrupção, iniquidade, injustiça, depravação, rebelião. Então Ele ia te escolher? Não previu nada. Previu um pedaço de carne cheio de pecado, uma bola de carne que cai no inferno. Aí pegou essa bola de carne, soprou nela, vem e viva. Melhor, viva e vem, porque não dá para vir sem viver, né? Tô acabando, não fique nervoso e não olhe no relógio. Se olhar no relógio, essa pregação vai estar às 4 da manhã. Aí você não vai aguentar, aí a gente leva hoje. Irmãos, eu estou terminando, agora é a última folha, aguenta aí. Meu irmão, como a linguagem da Escritura Sagrada é clara e precisa, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A causa da escolha feita por Deus se encontra em Deus mesmo, e não nos objetos de sua escolha, a saber, eu e você, nós. Para encerrar, mas se o Senhor salva, por que não salvam todos? Não, mas se o Senhor salva, por que não são todos que se salvam? E se alguns são salvos, por que não são todos salvos? Por que são somente alguns? Mais uma vez, mas se o Senhor salva, por que não são todos os que se salvam? E se alguns são salvos, por que Ele não salva todos e só salva alguns? Vamos lá. Tem 3 perguntas que eu vou fazer que podem fazer você pensar qual é a causa de salvar uns ou outros não. A primeira é, talvez Deus não salva todo mundo, salva alguns e salva outros, é porque alguns são demasiadamente pecadores e depravados. Esse Deus não escolhe, então Ele escolhe os menos pecadores. Não é, resposta errada, pois o apóstolo Paulo escreveu, Cristo veio ao mundo para salvar o principal dos pecadores, dos quais eu sou. Veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então não é por nível de depravação, porque Ele salvou o mais depravado. Ah, não é? Tá. Então Deus salva alguns, não salva outros? Porque alguns têm o coração tão endurecido que não se deixam vencer. Errado, Ezequiel 11:19, tirarei o coração de pedra e colocarei o de carne. Não é isso. Terceiro, e você? Por que você foi salvo? Havia algo bom em você? Você não era semelhante aos demais? Você não andava no conselho dos ímpios, não se detinha no caminho dos pecadores, não se sentava na roda dos escarnecedores? Você não estava condenado? E como é que tudo isso mudou? O que levou você a abandonar sua orgulhosa autossuficiência e se render a Cristo e serem salvos? Você percebe? Não foi falta de poder em Deus para salvar uns e outros não. Não foi porque uns eram mais depravados do que outros. Não foi porque uns eram mais duros do que outros. Então por que Deus salva alguns e não salvam outros? A resposta é, por que Deus não salva? A sua soberana vontade. Apenas isso. Por causa da sua soberana vontade. Não há explicação bíblica nesse contexto existencial que possa dizer que não seja isso. A única coisa, o único artifício que faz Deus salvar ou não é Ele mesmo e mais nada. Isaías 14:27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará?
e sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Você percebe? Qual é a causa de Deus salvar uns e não salvar outros? Se alguns são salvos, porque todos não são, e porque são somente alguns? Resposta: a vontade soberana de Deus, o decreto de Deus, o governo de Deus, a ordem de Deus, a escolha de Deus, a eleição de Deus, a predestinação de Deus. Você tem coragem de falar que não é assim? Você tem coragem de falar que Deus frustrou? Que o homem manda mais que Deus? Irmão, isso é bobagem. Isso é o Deus comprado na 25 de março. Isso é o Deus na pracinha do Itaú. Isso é o Deus no pedestal que tem que queimar incenso e acender vela. Isso é o Deus João Bobo, aquele boneco inflável que ia areia embaixo. Esse aqui não. Esse aqui não. Deus é soberano. A salvação se baseia na sua escolha absoluta, soberana, definitiva, decretiva. É isso. Termino com esse versículo, Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Escute o versículo. A gente fala um monte assim de versículos e você não capta, mas eles têm tanta força que faz vibrar nossa espinha dorsal. Veja só: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo: o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. Eu termino dizendo: Deus é soberano em tudo. Em tudo. Em absolutamente tudo. Você tem coragem de falar: ai, eu não queria que Deus fosse assim. O quê? Você queria o quê? Um Deus o quê? Covarde? Que bom é saber que é esse o Deus que a gente serve. Gente, irmãos, eu estou falando de alguém invencível, incrível. Eu estou falando de alguém inatingível, inalcançável, todo-poderoso. Eu estou falando de alguém que está numa esfera tão elevada, tão suprema, tão grande, mas ao mesmo tempo se doa a essas criaturas. Estende a mão, ama, escolhe para estar com Ele, perdoa, levanta, provê, cura, salva. Como é diferente orar para um Deus assim, ler a Bíblia pensando em Deus assim, levantar as mãos para um Deus assim. Você está aqui pensando: meu Deus, Ele está cuidando lá da minha casa. O menino está lá, abrir a geladeira, vai rolar um pote de maionese, vai cair. Deus está ali. Ele vai riscar o isqueiro, o fogo. Deus está ali, controlando, livrando, guardando o meu bebê. E se ele queimar é para ensinar uma lição para mim, vai, mãe relaxada, cuida do filho. Que coisa fantástica! Você está pedindo a comida hoje, Deus, hoje não. Você está pedindo hoje, Deus, hoje não. Chega daqui 5 dias, 5 dias foi o dia exato. Eu comi com lágrimas, louvando a Deus, porque Deus, Ele é soberano. Ele sabia o dia que esse arroz tinha que estar aqui. Que coisa maravilhosa. E a salvação? Essa eu quero te pegar. Você está aí,
Por que não outro? Por que não outro? Por que não seu vizinho? Por que não é aquele amigo do 5º ano? Por que não é teu pai? Por que não é tua mãe? Por que não é tua esposa? Por que não é teu marido? Eu não sei, eu só sei. Foi você. É você. Escolheu você, salvou você, perdoou você. Não interessa. Você está na família dele. Você foi passado para dentro. Seu nome está escrito nos registros do céu. O seu sangue corre, nas suas veias corre o sangue de Cristo. Isso é fantástico, isso é absurdo. Ai meu Deus, os meus papéis estão no controle de Deus. Ai, o exame está no controle de Deus. A ponte de safena no controle de Deus. A insulina, o açúcar no sangue no controle de Deus. O peso, o tamanho, a forma. Meu casamento está no controle de Deus e nada foge do controle de Deus. Está no controle de Deus. Está tudo no controle de Deus. Mas como é que eu sei que é favorável para mim? Vai que não é. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acabou. Não, mas isso eu estou falando, se Deus é, vai que não é. Esse se não quer dizer talvez ele seja. Esse se é. Uma vez que Deus é, quem será contra? Ele já se revelou, ele é a seu favor. Os decretos dele quanto a você são para o bem e não para o mal. Os decretos dele quanto a você são para o bem e não para o mal. Uau! Uau! Cadê o Renan? Meu parceiro de quebrantamento. O que faz agora? Sabe por que eu não parei agora? Porque eu estou com medo. Eu não sei o que eu faço. Para onde que eu vou? Como é que eu termino isso? Gente, eu vou falar mais uma vez para vocês. Eu já acredito em Deus faz tempo, já preguei sobre Deus. Deus é Deus. Mas igual Ele está se revelando aqui. Uau, eu não sabia. Eu estou extasiado. Ele é muito maior do que eu pensava. Ele é muito mais grande. Ele é muito mais poderoso. Ele é demais, Ele é demais. A minha mentezinha, oquinha, não pode conter. Esse coraçãozinho não aguenta. Ele vai parar. É muita grandeza. É muita glória. Uau. Eu estou assim. Meu Deus do céu. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Se sentir de ajoelhar, ajoelha. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos. Se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.